Olá, seja bem-vindo ao Intermodal Cast, o podcast oficial da Intermodal. Nesse episódio, eu quero falar com você sobre projetos de infraestrutura aqui do nosso Brasil. E para isso, nós temos um convidado especial. É o Marcelo Vinot, que é engenheiro de sistemas e ele atualmente é diretor de mercado e inovação da Infra SA. Marcelo, eu quero te dar as boas-vindas ao Intermodal Cast. Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer em nome da Infra SA a oportunidade de poder trocar uma ideia aqui com vocês. Conta um pouco para a gente do que faz a Infra SA. Ótimo, excelente pergunta para a gente começar. A Infra SA, ela é uma estatal, uma empresa estatal federal, com capital 100% público, e ela nasceu da fusão da antiga Valec, que era uma empresa de construção de ferrovias, com a EPL, a Empresa de Planejamento e Logística do governo federal. Nisso nós conseguimos criar vamos dizer assim, uma super empresa que além de produzir, né, e estruturar seus próprios projetos de ferrovia, também estrutura projetos de infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária e aeroportuária. E recentemente também projetos hidroviários, como nós estamos lançando agora o primeiro projeto de concessões de hidrovia do Brasil. Além disso, a Infra tem um portfólio de serviços onde nós atendemos tanto a iniciativa privada quanto os estados e municípios para estruturação de projetos de infraestrutura, análise de viabilidade econômica, planos estaduais de logística para priorizar os projetos dos estados, né, priorizar investimentos, dentre outras atividades relacionadas à parte de infraestrutura. Então, isso é um pouquinho da Infra, que é uma empresa muito nova, nasceu tem praticamente 3 anos, né? Agora que a gente pode dizer que é uma empresa bebê, né? Embora tenha uma experiência legada desde 1972, de quando a Valec foi criada. Sim, eu Então, esse é o lembro. nosso contexto hoje. Ai, olha, eu tive pesquisando um pouco sobre a Infra SA e eu vi que vocês receberam do Tribunal de Contas da União o selo Diamante no ciclo de 2024 no Programa Nacional de Transparência Pública, com um índice de transparência de 98%. Né? Como é a governança e a estrutura de uma empresa que ocupa um lugar nesse ranking? Né? É um ranking geral de 53 organizações federais avaliadas pelo TCU. Como é que está aí bem ocupada, né? A ocupação de vocês, assim, o lugar de vocês nesse ranking tá muito bem, 98% de transparência, gente, é uma coisa bastante importante. André, essa é uma posição que nos orgulha muito, porque ela é o reflexo de um trabalho importante que a Infra faz como parceiro estratégico do governo federal na estruturação de projetos. Vamos dizer assim, é um selo de que o trabalho desenvolvido pela Infra e oferecido a toda a sociedade, que é o projeto pronto para ser concedido, para ir a leilão, que ele tem um alto nível de transparência, integridade e, e extremamente auditável. Ele pode ser verificado, todas as informações são públicas. Isso é o reflexo do sucesso que nós estamos tendo em todos os leilões que a gente vem fazendo, tanto na parte de aeroportos e portos, e principalmente na parte de rodovias. Né? Dos últimos 8 leilões que o governo federal pôde licitar de rodovias, nós estruturamos 7. Então, esse selo é um selo onde nós esforçamos bastante para ter, porque ela representa credibilidade, e quem estrutura projeto vive de credibilidade. Nós temos que ter esse selo atrelado à nossa marca, e nós só perdemos para o próprio TCU. Então, assim, sem nenhuma falsa modéstia, nós realmente somos uma empresa, vamos dizer assim, modelo, né, no setor hoje de estatais e também para terceiro setor. E a Infra hoje ela se orgulha dessa posição. Vocês têm se destacado aí na estruturação das concessões no setor de transportes. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente, Marcelo, né? Quais são os principais projetos que vocês têm em andamento agora? Certo. Bem, dentro do nosso pipeline de projetos, eu vou começar pela parte de rodovias, porque essa
vamos dizer assim, é uma matéria que está em voga e a gente tem frequentado bastante a B3 aqui em São Paulo, promovendo esses leilões, né? Como eu disse, foram 8 leilões ano passado, em 2024, e é uma previsão do Ministério dos Transportes para mais 14 esse ano. Desses 14, a infraestruturou 11. São mais de 7 mil quilômetros de rodovias que devem ser leiloadas esse ano, gerando um investimento em médio prazo de 68 bilhões de reais. Então, isso tem ajudado o Brasil acabou de ser noticiado, a se tornar a 10ª economia do mundo, exatamente porque esse investimento direto propicia também investimentos indiretos na rodovia, né? E a rodovia estruturada, ela propicia o nascimento de outros negócios, porque você tem certeza de que a via vai gerar condições para o trânsito de bens e pessoas. Então, isso atrai para os municípios lindeiros à rodovia novos negócios, implantação de condomínios logísticos, pátios industriais, entre outras coisas. Empregos, né? Empregos, a geração de emprego é direta e o efeito renda também é direto na vida das pessoas. Sim. Então, a Infra é uma empresa de business, nós vendemos projetos, mas esse nosso papel social, né, ao estruturar esses projetos para concessão, também, vamos dizer assim, ele é estratégico para o governo. Na parte de portos, são mais de 54 projetos estruturados que estão sendo leiloados, começaram ano passado, vão ser leiloados ao longo desse ano e de 2026. Então, concessões. são terminais autorizados, né, para exploração privada nesses portos. E essas concessões têm feito a expansão dos portos e também permitido novos investimentos em ferrovia. Aí entra uma parte que a Infra também já é o grande expertise dela, que é a construção de ferrovias e estruturação de projetos de ferrovias. Hoje, nós temos 2 grandes projetos em andamento, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, onde a Infra é a principal construtora. Uma parte desse trecho, dos 3 trechos dessa concessão, a FIOL 1 já foi concedida. Nós estamos hoje com uma delegação na China promovendo um leilão para a construção do porto de Ilhéus, que complementa essa ferrovia. E a Infra hoje também continua a construção nos outros trechos. Nós hoje, em parceria com a Vale do Rio Doce, estamos monitorando a construção da FICO, né, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que visa interligar o interior do Mato Grosso à Ferrovia Norte-Sul, que hoje é uma ferrovia estruturante do país. Além disso, nós estamos lançando aqui amanhã, na feira, um estudo em parceria com o Banco Mundial de reestruturação de 10 mil quilômetros de trechos não operacionais de ferrovia, que hoje estão abandonados ou parados por qualquer motivo, e a ideia é analisar a vantajosidade de reinvestir nesses trechos, ou realmente desafetar e usar essas áreas para as outras coisas, mas, enfim, destinar toda essa infraestrutura hoje que está ociosa, para não dizer abandonada, né, para que represente novos investimentos. E no passado, a Infra estruturou assim, os projetos de aeroportos. Hoje, a nossa carteira hoje não está tão ativa nessa parte, mas os principais projetos que foram concedidos foram estruturados hoje dentro da Infra. Então, nós temos uma atividade na estruturação de projeto intensa. Então, agora, com o crescimento da demanda por projetos ambientalmente responsáveis, você até estava falando no início da nossa entrevista, né? Acho que a gente estava conversando um pouquinho antes, da importância, né, de também estar desenvolvendo a sustentabilidade, o quanto vocês acabam envolvidos nessa parte de ESG, por exemplo, quando vão estruturar os projetos, porque não dá para andar separado, né? Como que a Infra tem incorporado, então, a sustentabilidade na modelagem das concessões de infraestrutura? André, nós somos extremamente cobrados externamente e internamente para adotarmos as melhores práticas, tanto de governança, sustentabilidade e inclusão em todos os projetos. Além disso, a Infra também atua em alguns projetos acessórios. Como eu estava te falando antes aqui, a gente tem uma série de atividades que complementam a estruturação do projeto e acompanham esses projetos no todo o ciclo de vida deles, né?
Então, nesse sentido, nós fazemos pesquisas, né, pelo nosso ambiente promotor de inovação, que é o Espaço Conecta, que está dentro do nosso Observatório Nacional de Transporte e Logística. Hoje é o mais completo observatório de informações de transporte e logística da América Latina. Nós somos integrados hoje com observatórios na Europa, Ásia e Estados Unidos, né? E estamos fazendo 10 anos esse ano, porque o observatório vem desde a EPL, agora nós estamos turbinando ele, né? Hoje, inclusive, é o tema do nosso stand aqui na Intermodal. E por meio do observatório e troca de informações, a gente trabalha muito na parte sustentável, na parte de segurança viária. Nós apoiamos vários projetos em parceria com entidades internacionais, terceiro setor, né, com a própria Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito e Transporte. Nós atuamos junto à iniciativa privada, buscando soluções para melhorar a implementação de tecnologias como o Free Flow, como a pesagem de movimento, que a gente chama de HSWin. Tanto que recentemente, nessa parte do Free Flow, nós fizemos um desafio onde várias empresas apresentaram soluções para simplificar o pagamento do pedágio e também do vale pedágio obrigatório do transporte rodoviário de cargas, né? Tivemos vencedores, e esses vencedores, em parceria com a Infra, já estão estruturando projetos e que já estão sendo lançados para iniciativa privada, ou seja, fruto desse nosso trabalho, que visa tão somente promover essas tecnologias para um melhor uso da infraestrutura. Então, e também nós buscamos nos projetos cada vez incluir novas melhorias, tanto na parte tecnológica quanto na parte conceitual. Tanto pensando nessas novas rodovias, para as novas tecnologias que vão surgindo, como os carros movidos à eletricidade, os carros elétricos que precisam, na realidade, a rodovia é viva, ela precisa passar por intervenções, melhoria tanto na parte de sinalização, quanto na parte de equipamentos de segurança. Também nós incluímos nos nossos projetos os últimos parâmetros e metodologias para projetos de concessão de rodovia e ferrovia ambientalmente limpas. Então, todos os nossos projetos eles têm que ser low carbon, porque senão nós não conseguimos níveis de compliance para financiamento internacional. Entendi. Então, nós atuamos nessa dimensão, né, da parte ambiental em todos os detalhes do projeto, né? A Infra tem hoje essa preocupação latente. Inclusive, você acabou de citar a parte da eletrificação, né? É uma preocupação que a gente foi colocando frota elétrica, ônibus, carro, e uma reclamação frequente não tem onde carregar, não comporta, a rede elétrica não. Se todo mundo pudesse comprar o veículo elétrico, nós não teríamos ponto suficiente e nem estrutura elétrica para bancar toda essa energia que eles vão puxar. Esse também é um tipo de projeto que a Infra atua. As empresas procuram vocês, porque acredito que vocês devem desenvolver também para empresas particulares, né, os projetos. Sim, sim. Nós estruturamos projetos. Nós fazemos tanta análise de projetos, por exemplo, de concessões estaduais para empresas que querem entrar nos leilões e querem uma análise isenta da viabilidade daquele projeto. Então, nós podemos fazer isso tanto para o público, né, privado, para as empresas privadas, e na parte de estruturação de projetos, nós temos essa preocupação. Hoje, então, ela faz parte do nosso dia a dia. Principalmente essa dos veículos elétricos e também agora os que estão surgindo de gás natural para a parte de transporte rodoviário de cargas e passageiros, né? Então, essa questão de pontos de abastecimento, bem como questão de pontos de parada e descanso para caminhoneiros, com toda a estrutura, que é um requisito legal, que recentemente foi orientação de diretriz de política pública que fosse efetivamente implementado. Então, todos os projetos hoje já saem da Infra, com toda essa estruturação de abastecimento para veículos elétricos, e também não só isso, com todo um replanejamento da parte de infraestrutura de segurança, né? Porque o carro elétrico, por ter um centro de massa mais baixo, hoje os equipamentos de segurança implantados, eles precisam de ajustes para que eles também sirvam para, no caso de um acidente, né, de uma operação não conforme de um carro elétrico, eles sejam eficazes e não causem um dano maior do que o que está previsto na medida que são equipamentos de segurança. E também tem outra questão importante, porque na medida que as concessões vão saindo do centro-sul
e nós estamos estruturando cada vez mais projetos no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste. Nós também estamos observando muita questão da infraestrutura de energia elétrica, entre outras variáveis, para que as concessões possam seguir parâmetros low carbon, né, que possam ser realmente ter seguir esses parâmetros para que o projeto pare de pé. Porque projeto hoje que não tem viabilidade ambiental, você não consegue financiamento. Estruturar projeto que não vai conseguir financiamento, ele não serve, ele não vai É a a mesma leilão, coisa que é a nada, mesma coisa que nada. né? Então, nós não podemos errar. Cada projeto que a gente estrutura, ele tem que ter todos esses parâmetros estabelecidos. Agora, Marcelo, muitos estados e municípios têm dificuldade para tirar projetos do papel, né? Eu acredito que devam ter muitos, mas assim, tem dificuldade, especialmente quando a gente fala de concessão. De que forma que a InfraSA pode apoiar esses entes na estruturação e no desenvolvimento desses projetos? Ótima pergunta, Andréia. A Infra tem atuado junto aos estados e municípios, provendo um portfólio de serviços de apoio à estruturação de projetos e não só de apoio à estruturação de um projeto específico, porque às vezes o município, por não ter um planejamento estratégico de sua logística e integrado com o próprio estado e até com a União, ele não consegue apresentar um projeto que seja financiável, né, que tenha interessados em financiar aquele projeto. E às vezes ele acaba tendo, como os municípios acabam, a maioria dos municípios tendo poucos recursos, colocando dinheiro às vezes em projetos que não vão trazer um resultado adequado na parte de infraestrutura e percebendo isso tardiamente. A Infra consegue hoje apoiar municípios e estados na estruturação de planos logísticos que envolvem um estudo e viabilidade de todos os projetos afetos àquele município ou aquele estado, ou então para um conjunto de consórcios de municípios, como a gente tem atuado, e com nossa expertise, né, de anos desenvolvendo o Plano Nacional de Logística por meio da EPL, nós conseguimos priorizar projetos, estruturar projetos que, vamos dizer assim, entre aspas, param de pé com um leilão e quando não é o caso do projeto ser totalmente financiado pela iniciativa privada, a gente consegue também, vamos dizer assim, estruturar o projeto para que ele possa apresentar, né, no caso para o governo federal ou para o ente financiador, BNDES ou qualquer banco de fomento, um projeto que tenha começo, meio e fim, que pode ser executado e auditado. Então, a Infra hoje tem um papel relevante nesse apoio aos municípios e os estados para que eles possam evoluir com suas infraestruturas, principalmente infraestrutura de transporte e logística. Ah, entendi. Bom, vocês têm aí um papel estratégico no Plano Nacional de Logística 2050. Uhum. É um horizonte bastante importante, né? 2050, a gente nem chegou em 2026, 2025 direito, nós já temos aí 25 anos pela frente. Como esse modelo como esse modelo funciona na prática, né? E por que ele é tão importante para o planejamento do setor de transportes? Bem, planejar no Brasil é um desafio. Planejar logística e transporte de infraestrutura no Brasil é um desafio dobrado, né? Felizmente, né, nos últimos 20 anos, nós temos observado uma maior maturidade do país, dos entes públicos e da iniciativa privada, de necessitar e exigir um plano estruturado. Quando a gente fala de plano, às vezes parece uma coisa assim, nós vamos desenhar um retrato e isso vai ser seguido daqui para 2050, né? Sendo que a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, né? A gente não sabe como vai ser o PIB, como vai ser a taxa do dólar. Não, o plano, ele é uma diretriz bem estruturada de um caminho a seguir, onde você tem bem mapeado as áreas produtivas, uma inferência de para onde essas áreas vão expandir, né? E que estrutura você precisa implantar para que isso ocorra, e você tem que estar pronto para reavaliar seu plano caso algum desses parâmetros sofra alguma mudança importante. Sim. Então, a Infra tem primado por manter se manter como um braço técnico estratégico para o Ministério dos Transportes, o Ministério de Portos e Aeroportos, enfim, para o governo federal como um todo, para apoiar o Plano Nacional de Logística, né? Então, nós temos hoje uma metodologia muito apurada que a gente vem melhorando a cada dia, envolvendo requisitos e variáveis ambientais, tecnológicas, de inovação. E hoje o Plano Nacional de Logística, ele
2050, como nós colocamos, ele tem o condão de conduzir os investimentos de infraestrutura no país para os próximos 25 anos. É óbvio que esse plano ele sofre ajustes, né, ao longo do tempo, ele tem tempos adequados para que você faça esses ajustes, mas principalmente nós estamos desenvolvendo esse plano fazendo consultas públicas em parceria com o Ministério dos Transportes, ouvindo a sociedade, ouvindo o setor produtivo, para que a gente possa aplicar a melhor técnica de pesquisa, a melhor metodologia, para nós termos um plano flexível, porque não adianta o investidor estrangeiro, o investidor brasileiro, quando ele olha para esse plano, ele tem que ver uma coisa factível, ele tem que ver um projeto, ele tem que enxergar vários projetos para que ele possa direcionar o investimento dele para o país. E o próprio governo possa também ter esse instrumento para se planejar o investimento do orçamento, né? Então, é uma missão estratégica que a Infra vem cumprindo, né? Nós lançamos o PNL 2035, ainda na antiga EPL, né? E, então, nós, além de estarmos construindo o novo, nós monitoramos o projeto antigo, né, para fazer os ajustes até 2035. Para dar Para continuidade, dar né? continuidade ao plano. Porque são muitas variáveis. Agora, as obras ferroviárias têm ganhado cada vez mais destaque no cenário nacional. Você acabou de mencionar aí uma parte do trabalho que vocês estão fazendo, né? E vocês têm um papel central, pelo que eu entendi, no processo, né? Além de ajudar a apoiar toda a parte de concessão, isso não se restringe só ao rodoviário, mas pega o aéreo, fazendo uma multimodalidade, né? São múltiplos modais, considerando isso. Queria que você falasse um pouco do histórico do que está acontecendo nas ferrovias estruturantes do país hoje. Ok. Bom, eu vou começar com um pouquinho de passado, porque a Infra, por meio da Valec, né, nós construímos a Ferrovia Norte-Sul, embora tenha levado 30 anos para ser concluída, hoje foi concluída, é um sucesso, está concedida a iniciativa privada e está em plena operação. Então, isso ratificando que o Brasil é um país de vocação ferroviária, pelo né, o seu paradigma geográfico gigantesco, né, pelas distâncias que a gente tem que cobrir, e a Infra está de olho nessa situação, tanto estudando, como eu coloquei, os trechos hoje que não estão operacionais, para que, antes da gente pensar em construir novos trechos, nós temos que dar significado para todos que já existem, né? Ter uma exploração do melhor potencial possível, né? Sim. E, em paralelo a isso, nós estamos em franca expansão da ferrovia de integração Oeste-Leste, né, que pretende ligar o litoral da Bahia até a ferrovia Norte-Sul. Então, fazendo uma integração de toda uma região hoje, aí, de Goiás, Bahia, né, que tem uma necessidade de escoamento de produção gigantesca, na medida que vem implementando novas fronteiras agrícolas, né? Então, a Infra tem essa missão de construir essa ferrovia e vem também estruturando projetos para ferrovias que ganharam autorização do governo federal e da própria NTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, analisando viabilidade de ligação do que a gente chama de short lines, que são linhas pequenas de ligação da área produtiva até os portos, né? E também prevendo nos projetos portuários toda a parte de estruturação ferroviária de acesso, para que você não tenha aí um porto construído e não que tenha linhas, que não tenha né, ligação, ligando né? ali, Não tenha né? essa ligação multimodal. Então, hoje, o que eu entendo que a Infra, junto com o governo atual, deve deixar de legado para uma próxima gestão é uma carteira de projetos ferroviários bem estruturados, com priorização para que qualquer governo que venha possa escolher o melhor investimento de acordo com a sua janela de oportunidade, com o seu momento de implantação e necessidade de infraestrutura logística. Então, a Infra tem esse papel também estratégico nessa parte de gestão de ferrovias, além de estarmos cumprindo nossa vocação de ferroviários, estamos em plena construção aí da FIOL, né, e acompanhamento direto da Vale do Rio Doce na construção da FICO, né, da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é uma contraprestação da renovação antecipada da ferrovia Vale do Rio Doce. Então, a Vale está construindo essa ferrovia como pagamento pela renovação, e a Infra ela é corresponsável por esse desenvolvimento da ferrovia, né? Então, estamos em plena expansão ferroviária.
E esperamos deixar aí para, a partir de 2027 aí, um portfólio de projetos que possa permitir o Brasil crescer sob trilhos. Isso tanto o governo tem procurado isso, quanto as empresas também para escoar suas. Você falou dos short lines, né? Você Isso. falou. Então, as empresas, eu suponho, as empresas têm procurado vocês para estruturar isso e o governo para uma estrutura maior, né? Maior, considerando o Plano Nacional de Logística, que é o que a gente estrutura também, já considerando os investimentos e incorporando esses investimentos como prioridade nesse plano nacional, para que eles tenham continuidade no futuro, possam ter financiamento adequado, Uhum. né, e que nós possamos mudar uma realidade da infraestrutura do país, que durante muito tempo, isso não é culpa de um governo, isso é uma questão legada de gerações, de infraestrutura sem uso, abandonada, né? Então, hoje, o que nós estamos tentando fazer é resgatar a infraestrutura de transporte do país, torná-la operacional e produtiva para o futuro, para as novas gerações. Marcelo, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu quero saber se você tem alguma coisa que você gostaria de colocar para nós, que por acaso a gente não tenha ventilado aqui na entrevista, mas algum projeto, alguma coisa que a gente deva ficar de olho aí para o próximo período, que vai ganhar destaque. Sim, eu vou falar de um projeto que a Infra está liderando, a pedido do Ministério dos Transportes, um projeto de sustentabilidade, que é o projeto Melhorar, que nós estamos divulgando aqui na Intermodal. É um projeto onde nós vamos reavaliar a emissão de gases de todo o transporte rodoviário de cargas e passageiros do país, transporte remunerado, na medida que nós vamos dizer assim, testar esses veículos para que a gente entenda a condição de emissão desses veículos e os veículos que tiverem adequado, dentro de uma regulação por incentivo, eles vão ganhar selos, né, as transportadoras, né, os operadores logísticos, e esse selo vai gerar vantagens, ao invés da gente punir, porque a pessoa não tem, não. Nós vamos falar, olha, se adeque que você vai ter vantagens de estar junto conosco dentro desse projeto. É um projeto que ele assessora a parte de estruturação, por isso que eu estou trazendo ele aqui no final, mas é um projeto muito importante, que a gente pretende sequestrar muita emissão de gás carbônico aí nos próximos anos, né? Um projeto importante que vocês vão ouvir falar dele bastante, e a Infra está na frente desse projeto, que é o projeto Melhorar, mostrando que nós não somos só estruturação de projetos, estamos ligados. Esse é um projeto multiministerial, projeto do Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Transportes, Portos e Aeroportos, né? Então, é um mecanismo onde a Infra também pode contribuir para a melhoria direta e em curto prazo, né, do transporte, devolvendo para a sociedade o que a sociedade dá para a gente lá, com a oportunidade de atuar como empresa. Nossa, muito, muito bacana. Obrigada por você ter trazido esse projeto, né? Para a gente conhecer um pouquinho da missão dele, né? Um pouco da missão da Infra SA também foi muito importante. Acredito que quem nos assiste conhecer um pouquinho de tudo que está por trás dos projetos de infraestrutura do nosso país. Né? É sempre importante e é bom a gente conhecer quem trabalha para nós, quem trabalha por nós, né? Isso. Marcelo Vinot, diretor de Mercado e Inovação da InfraSA, esteve aqui conosco para falar de infraestrutura. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua audiência. Eu, o Marcelo e o pessoal da Infra já sabe. Soluções logísticas de ponta a ponta, a Intermodal tem.